Antes de começar a segunda parte do bloco, a coordenação informa que as últimas perguntas devem ser colocadas agora e vai ser feito o sorteio. Então, quem tiver pergunta, coloque agora. Então, vamos à segunda parte agora do bloco, onde o professor Anísio faz pergunta ao professor Pierre. 2 minutos de pergunta e 3 para a resposta. Pois não, Anísio. Quando eu tive o prazer e a honra de ser pró-reitor de extensão durante 3 anos, né, que o professor Amaro nos escolheu, e nós sempre reconhecemos e agradecemos pela oportunidade que tivemos de conhecer uma universidade riquíssima. A pró-reitoria de extensão, ela é composta por servidores públicos da mais alta qualidade, assim como as demais pró-reitorias. E ao longo dos 3 anos, nós fizemos uma verdadeira revolução, modesta à parte, na extensão da UFPE. Nós criamos os programas institucionais, UFPE e políticas públicas, cultura, relação com a empresa, movimentos sociais. Concretamente, fizemos um grande trabalho na área de ações afirmativas, trazendo para a UFPE o programa Conexões de Saberes, fortalecendo os programas pré-acadêmicos e, recentemente, o ProJovem no campo urbano. Ao mesmo tempo em que as atividades de extensão elas foram internalizadas na progressão docente. Aumentamos em 183% o número de bolsas de extensão. Aumentamos de 3% para 30% entre 2004 e 2010 o número de estudantes fazendo atividades de extensão, o que traz o compromisso social e a noção de cidadania e de ética de maneira muito forte. E recentemente nós lançamos um edital conjunto entre as 3 pró-reitorias, chamado Pesquisação, da mesma maneira que nós fortalecemos a CECINE enquanto espaço de divulgação e difusão da cultura. Para concluir a Centro Cultural Benfica também. A minha pergunta ao professor é: qual é a sua visão de extensão universitária e quais são suas propostas para essa área tão importante da universidade? 3 minutos para responder. Bom, professor Anísio, primeiro é preciso reconhecer que a extensão, na prática, ela vem sendo o primo pobre dessa universidade. Eu visitei o programa de extensão junto à Defensoria Pública, no qual os alunos de Direito que estão ali, eles participam, e tem 20 estudantes dividindo uma bolsa. 20 estudantes dividindo uma bolsa. Então, esse tipo de extensão que a gente está praticando, a gente tem que ver bem antes de fazer os questionamentos, porque, na verdade, muito pouco vem sendo feito pela extensão. Eu sei que o senhor foi pró-reitor de extensão, e mesmo assim, essa universidade separou e colocou a pró-reitoria de extensão à parte, como se isso fosse dar algum mérito para a extensão aqui dentro, ou algum reconhecimento. Isso na prática não vem acontecendo. Nós temos visto aí alunos dividindo bolsa de extensão, enquanto a pesquisa, essa sim vem sendo reconhecida aqui dentro. Então a nossa ideia é que a pesquisa tenha aqui o mesmo reconhecimento da extensão. O mesmo reconhecimento da extensão. E a nossa prioridade para a extensão são as ações extensionistas relacionadas ao entorno desse campus aqui. Nós temos ficado ilhados aqui dentro dessa universidade, fechou-se, gradeou a universidade, colocou-se aquelas catracas horrorosas e a segurança piorou aqui, porque essa universidade não cuida do seu entorno. Essa cidade aqui tem, por exemplo, colégios aqui que fazem escolas dentro de comunidades pobres, em frente ao seu colégio, e isso tem melhorado muito a vida da comunidade. Essa universidade com 40 mil pessoas, entre técnicos, professores e estudantes, pode fazer muito por isso. Pode fazer muito. Não é possível que a gente abandone o entorno da universidade. Essa universidade tem uma comunidade em volta. E nossa prioridade de extensão é justamente ser relacionada à questão do entorno do nosso campus. E como eu disse, a nossa proposta é dar exatamente o mesmo grau de importância para a extensão e para a pesquisa aqui. Porque a extensão, na verdade, vem sendo levada... E isso não é uma crítica à sua gestão, não. Isso, na verdade, é um fator cultural dessa universidade e de outras universidades brasileiras também. A extensão é colocada sempre como algo à parte que se faz aqui. Você não tem redução de carga horária, isso, o próprio plano não contempla isso, e é preciso brigar para que essas ações extensionistas também sejam reconhecidas dessa forma. 1 minuto para a réplica. Dizer que muito foi feito na área de extensão nesses últimos 7 anos é falar de uma outra universidade, que não da UFPE.
Nós, além de termos feito tudo o que dissemos aqui, nós avançamos muito na criação dos núcleos temáticos. Foram criados o NEBA, o Núcleo de Estudos Brasil-África, o Núcleo de Estudos com os Movimentos Sociais, além do fortalecimento das cátedras Paulo Freire, José Martí e Manuel Correia. Isso denota o compromisso político da universidade com a transformação da sociedade, porque nós somos uma instituição pública, mas nós vamos avançar muito mais, nós vamos continuar a priorizar a extensão na sua articulação com a graduação e a pós-graduação. Nós vamos integrar as políticas culturais de comunicação, design, música, moda e tecnologia em um polo de inovação das indústrias criativas do Estado, da mesma maneira que nós vamos trabalhar no plano nacional com o Ministério da Educação para ter bolsas concretamente para os servidores, para os docentes e para os estudantes adicionais às que nós já temos hoje. Obrigado. 1 minuto para a tréplica. Bom, a gente tem outras ações extensionistas nessa universidade que não são reconhecidas. Eu vou dar um exemplo aqui que está crescendo. Nós temos 8 empresas júnior aqui na universidade que não são reconhecidas como ações extensionistas. Elas nem constam da página da universidade. É como se fosse algo à parte, quando na verdade eles estão prestando um grande serviço à comunidade, um grande serviço aqui na universidade. São 8 empresas júnior. Semana passada teve um grande evento promovido pela empresa júnior lá de administração, contábeis e economia, o FPE no mercado. Essas ações são também ações extensionistas. Ação extensionista não é só aquela que você precisa ficar preenchendo papel para pedir autorização para a reitoria, porque é isso que vem acontecendo. Nós vamos reconhecer as ações extensionistas que são feitas pelas pessoas e principalmente apoiar essas empresas júnior, porque no futuro desses jovens aí, esses jovens orgulham essa universidade e a universidade não vem dando o devido respeito. Obrigado. Agora o professor Pierre faz pergunta ao professor Gilson, no mesmo padrão. Professor Gilson, eu tenho acompanhado, sou coordenador da graduação já há 3 anos, tenho acompanhado uma série de dificuldades pelas quais passa a graduação, mas isso na verdade tem muito a ver com a questão do tratamento dado aos estudantes aqui. Primeiro, em relação ao horário de aula, em alguns lugares, não é permitido que os alunos estagiem, porque o aluno tem aula de 7 às 9 da manhã, fica com um buraco até a meio-dia, isso acontece lá no CTG, fica com um buraco até a meio-dia e depois tem aula. E às vezes tem aula no meio da tarde. Isso não permite, com essa baixa flexibilidade, que o aluno estagie. O estudante aqui é submetido a uma fila de 1 hora no restaurante universitário. Esse também é um sério problema. E a burocracia, essa sim, vem matando os estudantes dessa universidade quando fazem ficar em filas intermináveis, como por exemplo, para você, eu já citei aqui, para você pegar uma simples declaração, você tem que passar 1 hora na fila do Banco do Brasil e pagar R$1. Ou ainda, que o corpo discente não funciona à noite, como se o estudante à noite aqui não precisasse ir no corpo discente. E essas coisas vêm acontecendo. Eu queria saber do senhor, o senhor é uma pessoa que está aqui, observa a universidade há muito tempo, foi diretor de centro, é vice-reitor, e eu queria saber por que a universidade trata tão mal seus estudantes. 3 minutos para responder. Bem, como gestor da universidade há algum tempo, eu acho que o estudante ele deve ter um acompanhamento muito mais global do que simplesmente horário de aula. O estudante, ele deve, na minha concepção, ele deve ter um apoio médico, psicossocial. O que é que quer dizer com isso? O estudante, ele precisa ter um apoio médico, ter um respaldo, e aí, para isso, é necessário uma rediscussão sobre o conceito e a concepção do Hospital das Clínicas para dentro da universidade. Ele precisa ter um apoio psicológico, porque a gente sabe que muitas vezes os estudantes chegam aqui e o impacto é grande. Nós tínhamos uma instituição chamada CEPASME, que dava apoio à saúde mental do estudante, e foi fechada simplesmente porque não tinha sala para atender os pacientes, os nossos estudantes. E, do ponto de vista social, que nós sabemos que muitas vezes esses nossos estudantes têm problemas de ordem social, então ele tem que ser visto como um ser completo. E para isso nós instituímos e propomos durante uma época um programa que está no nosso programa de gestão, nós vamos implementar agora, é o programa Universidade Saudável,
que compõe-se de ações para a promoção de saúde, prevenção de doença, lazer, esporte, um programa permanente cultural e artístico, quer dizer, de uma forma que o estudante, e não só o estudante, o professor, o servidor, ele tenha a oportunidade de ter todas essas ações às suas mãos durante o período que ele está aqui. Em outras palavras, que ele tenha uma boa qualidade de vida. Obrigado. 1 minuto de réplica. Bom, professor Gilson, eu não acho que a questão do horário de aula seja uma questão menor, porque muitos dos nossos alunos vêm para cá para ter uma vida melhor e é preciso que eles estagiem. Então, essa questão do horário de aula é fundamental. Na verdade, quando eu quis fazer essa pergunta, é porque nós ficamos vendo os estudantes tendo uma dificuldade enorme para serem ouvidos nessa universidade. Para que a sala de aula se tornasse um ambiente minimamente saudável, os estudantes da área 2 tiveram que vir de sunga para assistir a aula aqui, para a universidade ter que ouvi-los. Será que é essa a universidade que nós estamos 30 querendo? segundos. Será que o reitor da universidade, para ouvir o clamor dos estudantes, as condições de sala de aula, será preciso que os estudantes venham pelados também lá no Centro de Educação e lá no Cefis, no CAC? Eu acho que essa não é a universidade que nós estamos querendo. Eu acho que não é essa a universidade que nós estamos querendo. É preciso ter interlocução direta com os estudantes, ter redes sociais na universidade para ouvir essas pessoas. Elas estão aqui querendo aprender e para eles é que nós existimos. Conclua, os estudantes professor. dessa universidade merecem respeito. 1 minuto de réplica. Pois é, essa é a nossa proposta de universidade saudável, implica em climatização também de todas as salas de aula. É impossível, no nosso clima, ter aula e ter um rendimento acadêmico em condições tão deficientes como são. Então, naquelas áreas em que há dificuldades, nós temos que colocar a climatização, todos os equipamentos necessários, nós devemos ampliar todas as condições de assistência estudantil ao estudante. E há recursos. E é evidente que o diálogo é algo permanente que nós iremos construir juntos, porque a minha experiência como gestor da universidade sempre foi construir junto com os estudantes tudo aquilo que se destina, tudo aquilo que diz respeito à vida estudantil na universidade. Obrigado. Agora, para concluir o bloco, o professor Gilson faz pergunta ao professor Anísio. 2 minutos de pergunta, 3 de resposta. Anísio e Silvio, vocês como candidatos... Eu vou chamar Anísio e Silvio porque somos colegas, né? Não vou chamar professor. Vocês como candidatos a reitor e vice, quais são as suas concepções estratégicas sobre o modelo de gestão da universidade? De acordo até com o nome da própria chapa, inovar e consolidar. 3 minutos. Como nós havíamos dito, e eu queria reforçar, a Universidade Federal de Pernambuco é uma das maiores e das mais importantes universidades do Brasil. Sob todos os indicadores, seja do CNPq, da CAPES, ou da FINEP, nós estamos entre as 8 principais universidades do Brasil, incluindo as 3 estaduais paulistas. Esse acúmulo, né, de experiência e de qualidade da UFPE repousa na valorização e no trabalho cotidiano dos nossos docentes, dos nossos servidores técnico-administrativos, na qualidade dos nossos estudantes. A concepção que nós temos de gestão é de uma gestão profundamente democrática, uma gestão profundamente compartilhada com as unidades do campus, uma gestão baseada na valorização e da participação das pessoas, que tem sido a marca dos 7 anos e meio do nosso reitor Amaro Lins e de toda a sua equipe. Nós temos hoje todas as condições de dar um novo salto no sentido de agilizar e de dar mais otimalidade e integrar melhor as atividades de gestão da universidade, particularmente com a capacitação do nosso pessoal técnico-administrativo nas atividades de gestão administrativa, com o fortalecimento do NTI, com a introdução de plataformas tecnológicas e organizacionais no gerenciamento do dia a dia das atividades meio, nós vamos conseguir, com certeza, dar mais rapidez aos processos,
processo no que diz respeito à emissão dos diplomas em tempo real. Isso é tecnicamente possível, basta agora, e nós temos os instrumentos e o conhecimento para esse planejamento ser feito. Nós vamos dar mais agilidade à progressão funcional com a utilização do Siga Pesquisa. Nós vamos, em tempo real, garantir que as passagens e as diárias sejam alocadas aos funcionários e aos docentes e estudantes. Nós vamos eliminar as taxas históricas, taxas de referência que ficaram ao longo do tempo. Nós vamos retirar os currículos Lattes dos pedidos das bancas de mestrado e de doutorado, porque os Lattes eles estão na plataforma do CNPq. Portanto, o planejamento da gestão, junto com o fortalecimento da expertise e do saber fazer dos nossos profissionais, juntamente com o fortalecimento do nosso quadro jurídico, é que vai permitir nós darmos um novo salto na inovação da gestão e do planejamento, com vistas a preparar cada vez mais a UFPE para o mundo contemporâneo. Obrigado. 1 minuto de réplica. Bom, pois é, Anísio e Silvio. Eu gostaria até de ver o professor Silvio também se colocar. A nossa concepção de universidade, no que diz respeito à sua concepção estratégica, a gente acredita que a gente tem que repensar o desenho institucional da universidade. Qual o modelo organizacional, os grupos de pesquisa, se eles podem ou não se tornarem unidades orçamentárias, ver o formato de escolas dentro da universidade como forma da gente repensar um pouco essas questões para a nossa UFPE. E nesse sentido, é importante se a gente fazer esse planejamento, trazer essa discussão e trazer uma concepção de gestão para a universidade. Concepção essa que insiste no que a gente falou no começo. Expresse de forma pragmática as nossas intenções aqui colocadas, para não ocorrer no que foi perguntado pelo representante da CITUFEP. Propostas que a gente tem a dificuldade em executar. O que dá a execução é a gestão. Conclua. 1 minuto de tréplica. Hoje, a universidade afirma o seu compromisso com a transparência, com a democracia das decisões e com a qualificação do seu pessoal. A realização dos concursos públicos, até hoje, a continuidade das contratações, o fortalecimento das instâncias de gestão da universidade, das pró-reitorias meios, certamente possibilitará, como já vem fazendo, dentro de um modelo original e genuinamente UFPE, possibilitará um novo salto na instituição para que ela continue formando seus recursos humanos com qualidade e com relevância para o desenvolvimento. A instituição, através do fortalecimento de seus procedimentos de gerência, continuará presente no desenvolvimento de Pernambuco, na qualificação de seu pessoal, na articulação de projetos estruturadores como SUAP e na contribuição para a geração de emprego para os nossos jovens estudantes. Obrigado. Agora nós vamos para o 4º bloco. Foram sorteadas as 6 perguntas, vão ser lidas em bloco. Uma pergunta dos estudantes, dos funcionários públicos federais nossos e dos professores. E a resposta será em bloco pelos candidatos. Por favor. Bom, essas perguntas foram formuladas pelos presentes aqui, recolhidas em urna, e como ficou acordado perante todos os candidatos, em reunião que tivemos lá na do FEP, seus representantes estavam lá, assim como do Sintufep, não era admissível pergunta específica para um candidato, só era possível as perguntas que fossem respondíveis por todos os candidatos. Desse modo, na leitura que fizemos no sorteio e as perguntas foram observadas, aquelas que eram direcionadas para candidato A, B ou C, elas não foram aceitas e foram aceitas as perguntas que seriam pertinentes a todos os candidatos.